Os jogadores do Inter se reapresentaram no CT Parque Gigante depois da derrota para a equipe do Botafogo no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. O foco agora são nas duas próximas partidas. No sábado contra o Fortaleza pelo Brasileirão e na terça-feira na altitude de La Paz contra o Bolívar pelas quartas de final da Libertadores da América. Neste primeiro dia, Kudê liberou o treinamento para a imprensa pela primeira vez desde a sua chegada ao Colorado. E a gente pôde ver o método de trabalho do técnico argentino. Luca não treinou e desceu para o time sub-20 do Internacional para jogar o Clássico Grenal pela Copa do Brasil. Enquanto isso, a direção anuncia o seu novo reforço. Hugo Malho já está em Porto Alegre e o lateral direito espanhol agradou a torcida, em especial por um lance do seu vídeo de apresentação. A gente fala também a respeito do adversário do Inter na Libertadores, porque o Bolívar tem um desfalque para os próximos jogos, mas não é um desfalque do time titular. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois da derrota para a equipe do Botafogo no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. E esse foi o primeiro treino de Eduardo Kudê aberto para a imprensa. Pela primeira vez, o treinador argentino liberou a atividade. E a imprensa, a gente pôde acompanhar todo o treinamento no CT Parque Gigante, tá? Os jogadores que foram titulares na partida contra o Botafogo, eles apenas deram voltas no gramado, com exceção do Gabriel Mercado, que ficou na academia. Mas o Bustos, o Vitão, o René, o Gabriel, o Alan Patrick, o Maurício, o Wanderson, o Ener Valencia, o Arangues, eles ficaram dando voltas no gramado, fazendo uma atividade um pouco mais leve. Enquanto os outros jogadores, estes sim, fizeram uma atividade um pouquinho mais pesada. Os atletas fizeram um treinamento de cruzamento e de finalização, enquanto um outro grupo fez um treinamento de troca de passes. As duas imagens, elas rolam aí na tela, tá? E aí eu preciso atualizar também a situação dos jogadores que estavam no departamento médico, que estão se recuperando, tá? Vamos lá. O Tauan Lara fez uma atividade separada, tá, com o Nico Hernandes. E aí o Tauan Lara está se recuperando da lesão muscular que ele teve na coxa e deve já ficar à disposição ao longo dos próximos dias, tá, do Internacional. E aí o Rômulo é o que está mais próximo de voltar além do Tauan Lara e que estava no departamento médico. O Rômulo fez uma atividade física no gramado do CT e existe a chance do Rômulo poder ser relacionado para a partida contra o Bolívar pela Libertadores. Para o jogo de sábado contra o Fortaleza, ele deve ser desfalque e está sendo reavaliado para, quem sabe, poder viajar para La Paz, obviamente como uma opção do banco de reservas. Tá? O Campanharo ainda não, o Campanharo segue trabalhando com um pouco mais de cautela, ele que também teve uma lesão muscular. O Rômulo fez essa atividade de corrida leve no gramado do CT Parque Gigante. A grande expectativa é sobre quais as divisões que o Kudê fará a respeito do time titular para o jogo de sábado contra o Fortaleza e para o jogo de terça contra o Bolívar. A ideia, o indicativo, é que ele separe a equipe em dois times, tá? Um para jogar contra o Fortaleza e outro para jogar contra o Bolívar. Quais serão as escalações? A gente não sabe. Mas ao longo da semana, quem sabe, a gente possa ter uma ideia melhor daquilo que o Kudê pretende para essas partidas, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Luca, que também foi um desfalque nessa atividade. Só que o Luca foi um desfalque porque ele está treinando em Alvorada, com o time sub-20. O Luca foi chamado para ser reforço do time sub-20 na estreia da Copa do Brasil da categoria, que é um clássico Grenal. Jogo único, eliminatório, no estádio Beira-Rio. E que vai ter o Luca como uma das novidades, né? Um jogador que vai fazer essa partida contra o Grêmio. Ele não foi utilizado ainda pelo Eduardo Kudê, tá? E não tem, por enquanto, uma projeção de ser. E até por isso vai jogar no time sub-20, para ele ter minutagem. Eu falo sobre a situação do Luca aqui. É só clicar para assistir de um jogador promissor, que foi importante em determinado momento da temporada. Muito da classificação do Inter para o mata-mata da Libertadores tem a ver com o Luca, que jogou muito bem na primeira fase. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar para assistir, tá? Bom, seguindo aqui nas pautas do diário, outro jogador que não esteve no treinamento foi o John. Ele está afastado, né? Ele foi liberado para negociar
a sua ida ao Real Valladolid, que deve ser anunciada nos próximos dias. O John será repassado definitivamente para o Valladolid e o Inter vai manter um percentual desse jogador, além de receber uma quantia. Em torno de 1,5 milhão de reais se fala que o Inter vai receber do John, que foi mais ou menos o valor pago pelo Inter pelo empréstimo do jogador. Então o Inter reembolsa o valor pago pelo empréstimo e fica com 15% dos direitos econômicos do jogador, que agora vai para o Real Valladolid, negociação que deve ser fechada ao longo dos próximos dias. Tá? Já não treinou nessa segunda-feira no CT Parque Gigante. A grande notícia dessa segunda-feira foi o anúncio oficial da contratação do lateral direito Hugo Malo. Lateral direito de 32 anos, que estava no Celta de Vigo, encerrou o contrato por lá, estava livre no mercado, jogou com o Eduardo Cudê e agora chega no Internacional. Ele assina contrato até agosto de 2024 com o Inter, tá? E o que chamou a atenção foi que no vídeo de apresentação dele, no vídeo de divulgação do acerto entre o Internacional e o Hugo Malo, tem essa cena aí que é o Hugo Malo dando um tapa no adversário. Tá? É um jogo do Campeonato Espanhol, o cara dá uma cotovelada nele, ele responde com um tapa. O torcedor colorado foi a loucura. Por quê? O torcedor tem sentido uma tentativa da direção, da comissão técnica, de uma mudança de temperamento da equipe. Não que todo mundo vai sair dando porrada, mas vamos lá, o Inter tem seus malucos já. Tem os caras sanguíneos, tem os caras que não aceitam, né? O Rocher é um cara maluco, tem essa personalidade de liderança. O Ener Valencia, a gente tá vendo aí que ele é um cara meio explosivo também, meio maluco da cabeça e briga com todo mundo. E o Hugo Malo vai mais ou menos nessa linha, tá? E o torcedor gostou do recorte separado pelo Internacional em relação ao Hugo Malo. Ele leva uma cotovelada revida com tapa no adversário, porque tem a ver com essa mudança de postura que o Inter quer na sua equipe, que o Cudê é um cara muito sanguíneo também, traz esse ambiente e chamou a atenção, tá? O Hugo Malo já treinou no CT Parque Gigante, à tarde fez uma atividade separada, na terça-feira vai treinar normalmente no CT, vai ser apresentado depois, no fim da manhã, a gente vai acompanhar lá no estádio Beira-Rio a apresentação do Hugo Malo, tá? E ele já falou como jogador do Internacional, tá? Falou sobre a relação dele com o Cudê, que é um técnico que trabalhou com ele no Celta de Vigo, que fez parte do convencimento do Hugo Malo para vir para Porto Alegre, e agora a gente vai poder conversar com ele na apresentação, saber um pouco mais dos planos. O Cudê já disse, ele não chega para roubar a vaga de ninguém, ele não chega para, por exemplo, tirar a vaga do Bustos. É um cara importante para o grupo que o Inter precisava ter este jogador no plantel, mais um defensor, e com isso o Igor Gomes, por exemplo, deve ser deslocado para a lateral direita, tá? Bom, saiu nessa segunda-feira uma informação sobre o Bolívar, tá? Porque um jogador do Bolívar acabou se machucando na partida do último sábado pelo Campeonato Boliviano. E aí um jogador que é o Lucas Chaves acabou se machucando, ele teve uma queda de mau jeito e ele fraturou a clavícula e fica de fora dos jogos das quartas de final da Libertadores da América. O jogo foi contra o Aurora e o Bolívar perdeu pelo placar de 2-1, tá? Só que o Lucas Chaves, que é um jogador de 20 anos, um atacante de lado, ele não era titular exatamente do Bolívar, tá? Então não é um desfalque assim fundamental. É um jogador que foi titular, por exemplo, na primeira fase, nos jogos contra o Palmeiras, ele foi titular, no jogo contra o Cerro Porteño ele foi titular, mas nos últimos jogos não vem sendo, tá? Vinha sendo reserva contra o Atlético Paranaense, por exemplo, nem entrou. Mas é um desfalque que o Bolívar teve nessa semana e a gente vai começar a acompanhar, pelo menos à distância, o adversário colorado na próxima terça-feira pela Libertadores da América. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem jogo do Campeonato Brasileiro nessa terça-feira. Atlético Paranaense e Cuiabá. Odd do Atlético 1,85, empate 3,4, Cuiabá 4,5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!